Oi, eu sou a Catiana, sou fonoaudióloga, trabalho com voz artística e hoje eu vim aqui falar para você sobre nódulo na vida de cantor. Se você der um Google, você vai procurar aí, vai achar um monte de gente explicando sobre nódulo vocal, sobre edema na prega vocal e isso é muito bacana. Mas hoje eu vou falar para você sobre o dilema do cantor com isso. Como que isso acontece e se é possível cantar, reabilitar e evitar a formação do nódulo, ok? O nódulo, ele é o edema na prega vocal. Quando esse edema fica ali por muito tempo, quando essa perturbação na prega vocal ocorre muito repetidamente, diariamente, isso forma o edema. E este edema repetido acaba criando como proteção uma camada mais dura, mais rígida de tecido, por causa do excesso de contato. O cantor, ele canta e geralmente no desejo de ter uma voz muito projetada, de ter muito punch, ou às vezes porque ele gosta, ou às vezes porque ele está num ambiente muito ruidoso, sem retorno, competindo com o som da banda. Coisas assim, mil coisas podem acontecer para fazer o cantor cantar fora de um volume vocal adequado para ele não se machucar. E aí ele canta e ele quer se ouvir, além do barulho da banda, além do som ambiente, ele quer se ouvir. Então ele põe a força na hora de cantar. Essa força que ele coloca vem dos músculos do pescoço, que é uma musculatura, um grupo muscular grande e forte. Essa musculatura aperta a prega vocal que se toca com a passagem do ar, ela sofre essa pressão e esse ponto aonde o cantor sempre coloca essa pressão acaba inchando, fica com edema, inchaço mesmo. E o contato excessivo dessa região forma aquele tecido um pouquinho mais rígido, diferente do tecido que cobre a tua prega vocal num todo. Ele já fica um pouquinho mais resistente, mais rígido, por excesso de contato. Igual o calo do pé, que dá no seu pé. O seu sapato aperta o seu dedo, não aconteceu nada no seu dedo, você não colocou nada nele. Apenas a pele começa a ficar mais grossa ali naquele ponto de contato, com o objetivo de proteger o seu dedo daquela perturbação que o sapato está causando. É a mesma coisa. O cantor está cantando, ele quer projetar a voz e para projetar essa voz, para ser ouvido, para ter uma voz forte, ele acaba apertando num ponto. De tanto apertar nesse lugar, ali se forma o famoso calo, o nódulo vocal, o edema na prega vocal, tá bom? O médico que vai te ajudar a identificar se você tem essa lesão na massa do teu músculo vocal é o otorrinolaringologista através do exame de imagem. É ele que vai verificar isso. Se você parar e perguntar, eu tenho um nódulo, preciso operar? É aconselhável que não. Na verdade, antes de qualquer cirurgia, a gente sugere que seja feito sessões de fonoterapia para reduzir o quadro ao máximo para depois o paciente passar pela cirurgia. No caso do nódulo vocal, geralmente isso não é necessário. A reabilitação vocal com exercício, com fonoterapia, é de muito sucesso, é muito positiva a resposta muscular de terapia para nódulo vocal. Qual é a preocupação do cantor? Ele trata o nódulo e depois ele vai ter o nódulo de novo? Se o cantor tiver técnica vocal, ele pode evitar a formação de novos nódulos? A minha prática me diz que sim. Na fono, o cantor vai chegar, nós vamos trabalhar a reabsorção desse nódulo, mas depois tem que ensinar a técnica vocal para esse cantor, porque senão ele vai praticar o mesmo erro, porque ele errou de fato, ele não sabe calibrar a força. Se você não ensinar, se o profissional não ensinar para esse cantor qual é a quantidade de força adequada, ele vai repetir o erro, ele vai novamente querer cantar forte ou ele vai ficar com medo de cantar, vai querer mexer no repertório inteiro e mudar a vida dele. A solução para você não ter um nódulo não é necessariamente você abaixar o tom, não é só isso que faz você ter nódulo. O que faz você ter nódulo não é o tom, o que faz o nódulo se formar é a força.
Então, equilibrar a força na fonação durante o canto é o que é necessário ser feito. É disso que vale a técnica. Quando eu cantava, eu estava com 20 anos e eu fiquei 10 dias sem conseguir falar, sem ter voz. Achei que eu não ia voltar a falar nunca mais, eu chorava, fiquei desesperada. Fui numa fono e ela falou, o que aconteceu para você ficar assim? Eu falei para ela, olha, às vezes quando eu canto eu tenho uma força na voz. Eu estava me referindo a punch, mas eu não sabia dar esse nome. Punch é aquele sabe? Pá, aquele pá na voz. Eu falei para ela, olha, eu tenho uma força na voz e eu não consigo controlar. Por não conseguir controlar, quando eu cantava, eu ficava sem voz e aí o edema se formava. Eu não cheguei a ter um nódulo, mas eu tive a presença de inchaço e foi isso que tirou a minha voz. Por isso que eu fiquei sem voz por 10, 11 dias. Saindo dali daquela profissional, eu fiz algumas sessões com ela. Na época eu não curti. Por causa disso, eu fui para a faculdade de fonoaudiologia, fui aprender para mim, porque eu falei, eu não posso ficar errando sempre, eu não posso ficar sem voz sempre. Eu cantava profissionalmente, eu precisava da minha voz para trabalhar. Então, a partir do momento em que eu aprendi, nunca mais eu fiquei sem voz. Porque você não precisa, puxa, então eu não vou cantar, você não precisa não cantar. Pelo contrário, você tem que cantar e ter sucesso cantando. Cantar de forma segura e cantar do jeito que você sempre sonhou cantar. Então, a reabilitação não é só a reabsorção do nódulo. A reabilitação envolve toda a postura do cantor. Tudo que o cantor precisa saber para ter sucesso cantando, ter sucesso no seu trabalho, no labor e além dessa reabsorção, além de se livrar dessa lesão. Então, o sucesso terapêutico tem que enquadrar, tem que englobar tudo isso na vida do cantor profissional. Senão, ele vai sair da terapia, vai reabsorver o nódulo, vai sumir e quando ele for cantar, ou ele erra ou ele vai ter medo de cantar. A solução não é cantar sempre leve, cantar o barquinho vai e a tardinha cai, não é essa a solução. Se você quer cantar música internacional, pop, diva, quer cantar com punch, quer cantar músicas antigas, músicas com muita projeção, músicas novas, músicas Demi Lovato, todo mundo que grita, pensa Beyoncé, o povo que gosta de gritar, e você quer fazer isso, se isso estiver de forma estética adequado para o seu naipe, você pode fazer isso de uma forma saudável. Isso é a técnica. Toda vez que eu penso em projetar a minha voz, toda vez que eu penso em punch, em pôr aqui uma voz mista é a mistura da voz de peito, o grave, a voz projetada, com a agudez da voz de cabeça, tá? Então você mistura um pouco do agudo com um pouco do grave. Vai dar a voz mista. Toda vez que eu penso nessa voz mista, eu sei o que fazer. Antes eu não sabia. E foi isso que me atrapalhou muito. E era isso que ia me levar a ter nódulo vocal também. Então, o cantor que tem nódulo vocal não precisa necessariamente operar. O caso de cirurgia é o último caso. E a reabilitação desse cantor, ele precisa não só ter a reabsorção do nódulo, não só ter o sumiço, o fim desse edema, mas ele precisa ter a técnica adequada, bem polida, bem compreendida, para ele cantar como ele sempre sonhou, ele entender o padrão vocal que ele deve assumir diante de um lugar ruidoso, no show, num ambiente com barulho, com plateia, e ele poder realizar e ser satisfeito com o tipo de projeção, com o tipo de sonoridade que ele produz. A reabilitação desse cantor envolve tudo isso. Então você pode sim cantar o que você quiser, Demi Lovato, o que você curtir, dentro do seu naipe, adequado para você, sem se machucar. E se você se machucou, dá para reabilitar. Nódulo é mamão com açúcar para reabilitar, tá bom? Na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver amigo que é cantor, que tá todo lascado, fala para ele assistir esse vídeo, compartilhe com seus amigos, fale que nós estamos aqui e eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Vem mesmo!